levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. É uma conferência. A conferência, a própria chamada está falando a respeito dela. Então, não é uma noite em que nós vamos estar trazendo uma pregação para você, uma mensagem para você. Não. Uma noite que nós vamos estar conferindo. Agora, nessa conferência vai haver uma pregação. Nessa conferência vai haver, então, uma ministração, certo? E é por isso que nós, a exemplo de ontem, nós vamos fazer uso aqui de muitos textos, muitos, alguns que vão ser aqui replicados pela tela, e outros que talvez você vai ter que procurar na sua Bíblia, né? E eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia de estudo, né? Para que você possa, então, anotar na sua Bíblia algumas coisas que você achar importante, aquelas que você não sabe, não conhece, que vai estar tomando ciência agora, vai ser importante você anotar, para você poder em casa desenvolver esse conhecimento, porque o que nós vamos trazer aqui para você é tudo muito superficial. Você pode depois em casa, né, desenvolver um aprofundamento no tema, né, para poder dar toda uma estrutura de fé para a tua vida, trabalhando nessa área tão preciosa que é a salvação, né? O apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja, ele fala, olha, desenvolvam a sua salvação. Tem gente que fica com a salvação, às vezes, embaraçada, a salvação comprometida, né? E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, não deixa ficar assim não, desenvolva, deslanche isso, né? Porque nós somos refém dessa grande necessidade que temos de sermos salvos. Não é uma escolha somente, não é uma opção, é uma necessidade. Nós não podemos perder a nossa salvação. Então, na chamada da conferência que nós fizemos para vocês, hoje nós temos aí, por exemplo, a grande necessidade de nós estarmos trabalhando na questão da ressurreição,
e do arrebatamento. Ontem nós falamos sobre as últimas coisas desse tempo que nós estamos vivendo, né? E nós falamos sobre esse tempo que é o tempo da graça. Então nós colocamos nessa linha da história, na linha do tempo, nós localizamos esse tempo chamado tempo da graça, e nós então falamos a respeito das últimas coisas que a igreja vai estar experimentando para esses dias, né? E olhando para aquele gráfico que nós mostramos para vocês a partir do texto, que nos dá uma condição de estabelecer uma medida de tempo, né? Que é o texto de Daniel, capítulo 9, a respeito das 70 semanas. Então, nesse gráfico nós temos condição de poder estar visualizando esses acontecimentos, que Deus, então, o próprio Deus, Ele cuidou de fazer com que Daniel pudesse ter esse conhecimento, né? Então, é importante você saber disso, né? Que Deus fala para Daniel: Daniel, estão determinados sobre o teu povo, e o povo de Daniel era Israel. Então Deus está dizendo para Daniel: estão determinados para Israel os seguintes acontecimentos, né? Então ele fala assim: existe um tempo determinado para Israel que é de 70 anos, 70 semanas de anos, né? Então, quando ele fala 70 semanas de anos, ele está falando exatamente a respeito do tempo todo que está determinado para Israel, a partir, né, de um determinado momento estabelecido pelo próprio Deus. E esta semana de anos, então, nós explicamos aqui ontem, assim como existe semana de dias, existe na Bíblia, nós mostramos aqui, semana de anos. Então, semana de dias, 7 dias. Semana de anos, 7 anos. Se são, o tempo todo são 70 anos, então são 490 anos o total do tempo estabelecido para que se cumprisse os planos de Deus para Israel, né? Tudo aquilo que Deus havia preparado. Só que esses 490 anos, eles foram divididos em duas partes. Uma parte é desde a saída da ordem para a restauração de Jerusalém, né, que está lá em Neemias, no ano 445 a.C., né? Então, desde a ordem da restauração, né, até o ungido, o texto fala, né, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e mais 62 semanas estão determinadas, né? Fazendo-se então um bloco de 69 semanas, né? Então, desde a saída da ordem até o príncipe ungido, 69 semanas, ou seja, aqui, ó, né? Nós temos aqui, ó, 476 anos, é o tempo dessas 69 semanas, ou 173.880 dias. Nós fizemos esse cálculo aqui ontem, né? Então, essa data aqui do ungido, do príncipe, é o dia que o Senhor Jesus, então, ele entra em Jerusalém, sentado no jumentim, né? Reconhecido como rei, ele é recebido como rei, e todo o povo, né, declara: hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem, né? Então eles reconheceram, cumprindo-se então aí a profecia de Daniel, capítulo 9, e também a profecia que está lá em Zacarias, né? No capítulo de número 9 também, né? Olha lá, capítulo número 9, Zacarias 9. Então você veja que essa profecia, ela é cumprida, e quando ela é cumprida, então parte dessas 70 semanas já estão cumpridas, 69. Mas como são 70, então está faltando uma semana. Aí o que Deus faz? Deus pega essa semana e
estende, coloca ela lá no futuro. Por que Deus coloca ela lá no futuro? Aí você tem que ir em casa, ir lá em João, capítulo 1, porque vai se cumprir aqui, o que está escrito lá, que João fala que Jesus veio para os seus eram quem? Os judeus, Israel. Então Jesus veio para Israel, veio para os judeus. Mas como os seus não o receberam, então foi dado o poder a tantos quantos nele crer, de serem feitos filhos de Deus. Então, todos esses que vão crer nele e se tornarem filhos de Deus, vão ter para isso um tempo. E qual tempo é esse? Desde depois da sua morte, a igreja. Então, desde o estabelecimento da igreja, e a igreja começa onde? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a vinda do Espírito Santo. Então, ali começa a igreja. Então, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até a volta do Senhor Jesus, né? Então, esse é o prazo que o mundo tem para poder crer que Jesus é o Filho de Deus. É o prazo que o mundo tem para poder, então, receber o evangelho que foi trazido pelo Senhor Jesus. Que evangelho é esse? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O mesmo evangelho que foi replicado depois pelos apóstolos. E a igreja de hoje, ela tem que tomar esse cuidado, ela não pode pregar outro evangelho, ela não pode modernizar o evangelho, ela tem que continuar no mesmo evangelho que foi pregado por Jesus e estabelecido pelos apóstolos através das cartas doutrinárias à igreja, que vai desde a carta de Romanos até a última, que é de Judas, né? Que antecede o Apocalipse, porque o Apocalipse é a revelação das últimas coisas. Então a igreja deveria ter uma afinidade muito grande com esses textos, porque a nossa salvação depende disso, depende do conhecimento dessa palavra. Até porque ontem nós vimos, um dos sinais que vai acontecer da volta do Senhor Jesus, é a vinda dos falsos cristos e dos falsos profetas. Para quê? Para poder enganar, se for possível, os escolhidos. Tem algum escolhido aí perto de você? Pergunta aí, vê se tem algum escolhido aí perto de você. Tem. Então, se tiver algum escolhido aí perto de você, aí você avisa esse irmão, avisa essa irmã, fala, ó, o inimigo, ele vem para enganar os escolhidos. Então, você abre o olho. É para enganar você. É para enganar você. Então, veja, Deus estende então. Essa extensão é conhecido na profecia de Daniel, é conhecido como lacuna profética, né? Mas o apóstolo Paulo, então nós mostramos ontem aqui, que ele é levado até o paraíso, até o terceiro céu, né? E ele então recebe lá a orientação, e Jesus fala para ele que esse tempo para a igreja vai ser conhecido como o tempo da graça, ou também a plenitude dos gentios. Existem dois textos na Bíblia, um que fala da plenitude dos gentios. Então a plenitude, o ápice, o máximo dos gentios, a oportunidade dos gentios está aqui, ó, no tempo da igreja, no tempo da graça, o ápice, plenitude. Mas existe também um texto na Bíblia chamado de o tempo dos gentios, tempo dos gentios. Então, o tempo dos gentios tem a ver com Israel, e plenitude dos gentios tem a ver com a oportunidade da salvação. Tempo dos gentios está se referindo desde quando Israel ficou sobre o domínio gentílico, que é lá por Nabucodonosor em Babilônia, e vai até aqui
aqui, depois da última semana, aqui, ó. Então, no finalzinho da última semana ali, ó. Isso, então pega daí até o tempo. Por quê? Porque todo esse período, Israel vai ficar sob domínio, vai ficar refém. Então ficou refém de Babilônia, ficou refém dos medo-persas, ficou refém da Grécia, ficou refém dos romanos na época de Jesus, está refém agora, porque agora os olhos de Deus estão voltados para a igreja, e se Israel, por exemplo, quiser ser salvo, ele tem que se converter como você, tem que se converter como nós, e vai continuar refém ainda durante essa última semana, porque nessa última semana, quem vai estar no domínio é o anticristo, e o Senhor Jesus vai voltar para eles, porque Jesus tem esse compromisso, Deus tem essa promessa, de cuidar de Israel. Então Jesus volta para eles, no final da grande tribulação ali, ó, que você vai ver comigo amanhã, na batalha do Armagedon. Então você veja que ali existe uma volta, nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, existe uma volta, mas essa volta aqui não é para a igreja, porque a igreja já foi levada antes, já foi levada aqui, aquela volta lá é para Israel. Por quê? Porque a plenitude dos gentios termina aqui, plenitude dos gentios termina aqui, entendeu? E é isso que nós vamos estar vendo hoje. Nós vamos estar vendo então aquele ponto ali. O que vai acontecer ali? Ali vai acontecer a volta de Jesus, ali vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo, e ali vai acontecer essa palavra que só na igreja você ouve falar: arrebatamento. Amém, irmãos? Então vamos lá, então vamos conferir isso, vamos ver se isso está certo, né? Vamos conferir. Então veja bem, ó, a volta de Jesus, ela é certa, ela é fato. Por quê? Porque Jesus disse que ele vai voltar. Então, ó, João capítulo 14, versículo de número 2 e 3, e o versículo de número 28. Então ele fala assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 28, ouvistes o que eu vos disse, vou e volto. Fala para o irmão, fala, ele vai e volta, irmão, vai e volta, para junto de vós, aí ele fala assim, ó: se me amasseis, alegrai-vos-ias, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Está vendo? Então, ele disse que vai voltar. Mas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, versículo 11, também fala a respeito da volta do Senhor. E aí é os anjos que estão proclamando isso. Os mesmos anjos, os anjos que disseram, por exemplo, né, para Daniel a respeito dessa profecia, os mesmos anjos que anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, estão anunciando agora que Jesus vai voltar. Então, veja bem, para Daniel, tudo que foi falado pelo anjo foi cumprido, o nascimento de Jesus Cristo foi cumprido. Quem acredita que Jesus nasceu? Aí, foi cumprido. Então, veja bem, se foi cumprido, por que vai falhar agora? Então, não vai falhar. Quantos creem que ele vai voltar? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus por isso. Então, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco
se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Deus por isso. Então veja que é uma coisa assim bem tranquila, bem pacífica, né? Por quê? Porque a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar, não é verdade? Então isso é um tema que tem que ficar bem assentado. A volta do Senhor Jesus, eu creio que a igreja acredita nisso. Qual é o grande problema? O grande problema é daqui para frente. É a gente então saber fazer a leitura do tempo destas coisas, né? E fazer com que a nossa vida esteja preparada para esse momento. Então, a gente observa que a igreja, ela está se desviando um pouco desse foco, porque a igreja hoje, ela está buscando outras coisas e colocando outras coisas em primeiro plano, em primeira necessidade. Mas o grande plano de Deus para a igreja não é nós estarmos sendo bem-sucedidos nesse mundo, nós estarmos fazendo grandes riquezas nesse mundo. O grande plano de Deus para a igreja, a grande revelação de Deus para a igreja, nesse tempo que vai desde Atos Apóstolos, capítulo 2, até o começo da última semana de Daniel, é a consciência da necessidade da salvação. Então, esse é o grande objetivo, essa é a grande mensagem do Evangelho, né? Que fala lá, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Romanos, essa é a grande mensagem. Todos pecaram, todos nascem no pecado, todos estão no pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram, mas aí o que ele fala lá? Que muito embora todos tenham pecado, que Jesus veio para nos trazer a salvação dos nossos pecados. Então, todos os pecados, todos estão destituídos da glória de Deus, fala o texto, não é verdade? Mas nós temos a oportunidade, nesse tempo aqui, então, salvação, põe isso na sua cabeça, fala assim, salvação é no tempo da graça, na plenitude dos gentios. Então, salvação vai daqui, de Atos 2, pode chegar na cruz, isso, vai da cruz aí, a igreja vai entender, né? A cruz é a crucificação de Cristo, a sua morte, sua ressurreição, ascensão. Logo depois está Atos Apóstolos, então está bem pertinho. Então, de Atos Apóstolos até o começo da semana, é o tempo que a humanidade tem para ser salva. Para ser salva. Entendeu? Então nós não podemos de forma nenhuma desaperceber disso. Então você veja, Cristo falou sobre isso. Os anjos falaram sobre isso. E aí, veja bem, os apóstolos vão fundamentar. Aprenda sempre isso. Nós precisamos dos alicerces doutrinários que os apóstolos estabeleceram para a igreja, Então, onde que os apóstolos vão fundamentar isso que Jesus disse e que os anjos testificaram? Vai fundamentar lá em 2 Tessalonicenses. Vai lá para você ver. Segunda carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele vai fundamentar isso aí. No capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 12. Mas aí, se a sua Bíblia não traz, você precisa escrever aí. É a sua Bíblia de estudo, essa Bíblia é para você escrever, mas escrever coisas da palavra. Então, no começo do capítulo 2, se não tiver escrito aí, você tem que anotar isso, porque é o assunto que vai ser tratado do versículo 1 até o versículo número 12. Que assunto que vai ser tratado? O primeiro assunto, a vinda do Senhor. Então, se não tiver escrito, você escreve. Aqui vai estar escrito os alicerces da vinda do Senhor. Segundo assunto que vai ser tratado aí,
a revelação da apostasia. E o terceiro assunto que vai ser tratado aí é acerca do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, veja bem, esse é o fundamento bíblico, diga fundamento bíblico. Então, esse é o fundamento bíblico a respeito da volta do Senhor Jesus. Porque nós falamos ontem aqui, ele vem como ladrão de noite, ele é como o raio que sai de um lugar, vai para o outro, e é num abrir e fechar de olhos. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós temos os fundamentos. Então, o que fala o fundamento bíblico? Fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o assunto aí, qual é desse texto? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos? Amém. Está conferindo comigo? Então, a respeito deste assunto, e da volta dele, e a nossa reunião com ele, não é isso? Nós vos exortamos. Então, o que está dizendo? Olha, nós vamos entregar para você essa palavra forte, palavra de peso, palavra de autoridade, entendeu? Então, não é assim uma palavra suave, uma brincadeira, não, é uma exortação, ou seja, cuidado com isso, você pode perder o celular, mas você não pode perder isso. Versículo 2, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, ou seja, não tira isso da sua mente, não remova isso da sua mente, não substitua isso na sua mente. E aí outro texto lá vai dizer assim, ainda, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, ainda que um anjo apareça para você pregando diferente, você não reconheça, mas declare o que o anjo disser diferente como anátema. Então você tem que pôr isso na sua cabeça, e você tem que ir para qualquer lugar, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio de Janeiro, você tem que tirar férias, você tem que trabalhar, você tem que ficar em casa com isso na sua cabeça, você tem que ver internet com isso, porque senão você vai ali, pronto, a pessoa remove isso da sua cabeça e planta uma outra heresia. Você não pode andar por vento, e nem por heresia, você tem que andar por fundamento, diga fundamento da palavra. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta a mão. Olha aí, você tem a Bíblia na mão. Então, olha só, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis com isso. Olha aí, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por WhatsApp, quer por Facebook, quer por TikTok, qualquer coisa, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então avisa quem está falando, o dia do Senhor ainda não chegou, meu amado. Teve gente que já marcou, por exemplo, tem uma heresia que se sustenta até hoje, mas a fundadora da heresia marcou esse dia que já passou. Mas nem assim você vê, a heresia, as pessoas continuam lá. Você veja que coisa, o que é uma heresia? Você tem que ter temor, você tem que ter medo dessas coisas, porque a heresia, ela escraviza a pessoa. Ela deixa a pessoa refém, a mente fecha e não abre mais. Fala para o irmão, fala, a mente fecha e não abre mais. Fala para ele. Não abre mais. Versículo de número 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, nós estamos começando a ver a apostasia. Quem pode confirmar isso comigo? Pode confirmar? Nós estamos começando a ver a igreja perdida. A igreja está,
está surfando numa onda esquisita. Entendeu? Muitos falsos profetas querendo aparecer, muita gente dizendo, eu estou falando, eu estou dizendo, eu penso, mas não está pregando a palavra. Não está pregando a palavra. Não é isso? Então, veja bem, ó, a palavra está dizendo, ó, ninguém de modo nenhum vos engane, né? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia total, até que esse ciclo se complete. Olha aí, ó, eu falei isso ontem, ó. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pergunta para quem está do teu lado, fala, quem é o filho da perdição? Quem é? Quem é o anticristo? Pergunta aí, vê se ele sabe. Alguém sabe? Então o dia ainda não chegou. Nós não chegamos no dia. Porque o que a palavra está dizendo? Que antes que o dia chegue, nós vamos saber, foi o que nós falamos aqui, nós vamos conhecer ele. Nós não vamos para o céu sem saber quem ele é. Nós vamos conhecer, nós vamos conviver com ele aqui alguns momentos. E que não vai ser nada agradável para nós. Pode falar para o irmão, fala, não vai ser nada agradável para nós, isso aí não. Não vai ser não. Não vai ser não. Então veja bem, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama, então ele vai chegar lutando contra quem? Contra tudo que se chama. Então a igreja é de quem? Então o alvo é nós. O alvo é nós. Entendeu? Tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos removais, não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Está vendo? Então, veja bem, ó, ele já está entre nós. Ele já está entre nós. Mas essa palavra está se cumprindo. E por que ele não se manifesta? Porque nós estamos detendo ele. Eu pensei que você fosse tão glória. Por quê? Porque nós somos mais poderosos do que ele. Nós estamos, por quê? Porque o tempo não está fechado. E quem vai fechar o tempo não é ele, quem vai fechar o tempo, eu vou falar para você, aleluia, é Jesus e a igreja. Somos nós que vamos fechar esse tempo. Então você veja que a palavra de Deus, ela está dizendo aí, olha, né? Agora, presta atenção, olha o que você viu aí. Olha o que você viu aí. Aí vamos falar assim, ó, vamos falar a respeito daquela história, ó, dos pré, do pós e do mid. Vou explicar, põe lá, ó. O que são os pré? Os pré são pré-tribulacionistas. São os que acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação. Antes, pré. Mid-tribulacionista é um grupo de pessoas que acreditam que Jesus vai voltar no meio da tribulação. Pós-tribulacionista são aqueles que creem que Jesus vai voltar depois da tribulação. Quantos entenderam? Só que olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo assim, ó, versículo de número 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto o quê? O dia do Senhor. Nós estamos falando do dia do Senhor, que está lá no final do versículo 2, que está lá no versículo 1, né? A respeito da volta do Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele. Então o versículo 3 está falando isso, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, o dia do Senhor,
não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da perdição. Agora eu faço uma pergunta fácil de você responder. E quando a apostasia chegar, e quando o homem obstinado aí, o homem da perdição se manifestar, o que vai acontecer? Eu vou ler o versículo de novo e vou fazer a pergunta para você. Olha o que está escrito aí, olha aí. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? O dia do Senhor. Não acontecerá, o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Agora eu pergunto para você, e quando chegar a apostasia e quando for revelado o homem da iniquidade, o que vai acontecer? Está escrito aí, poxa. Então, esse fundamento apostólico coloca o dia do Senhor ali. Ali. Coloca o dia do Senhor ali. E outro texto que nós já lemos aqui, a própria profecia, por exemplo, de Daniel. A própria profecia de Daniel fala o quê? Que 490 anos estão estabelecidos para o seu povo, Israel. Então, 490 anos, que vai desde a ordem da saída, até essa outra volta do Senhor Jesus aqui, a segunda volta do Senhor Jesus, isso é para o povo de Israel. Só que Deus coloca a igreja aqui, na lacuna profética. Então, esse é o lugar da igreja, esse é o lugar de Israel. Esse é o lugar de Israel, aqui. E esse é o lugar da igreja. Então, a profecia de Daniel não coloca a igreja junto com Israel. O fundamento apostólico não coloca a igreja, por exemplo, no meio ou no final da grande tribulação. E aí, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso, Se você, por exemplo, pegar a Bíblia, pegue sua Bíblia, vai lá em Mateus, comecinho de Mateus. Eu vou ensinar uma coisa para você aqui agora. Comecinho de Mateus. Encontraram? Muito bem. Antes de Mateus está o quê? O tempo, que tempo? O Velho Testamento, o tempo da lei. É isso, pessoal? E depois de Mateus está o quê? O Novo Testamento, não é isso? Aí você vai lá no último livro da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse vai falar da revelação daquela semana ali, Então nós temos, 3 tempos na Bíblia. 3 tempos. Velho Testamento, Novo Testamento e Grande Tribulação. Só que presta atenção, quando você olha em Mateus e você fala assim, daqui para trás está o Velho Testamento, não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque durante o tempo do que Mateus escreve, Marcos escreve, Lucas escreve e João escreve, no tempo de Jesus, ainda está vivendo o quê? O Velho Testamento. Então esses 4 evangelhos, eles estão para nós no Novo, mas no tempo está no Velho, porque Jesus vai cumprir o Velho Testamento, ele vai cumprir a lei. Quem entendeu isso? Assim também a igreja. Então tem que tomar cuidado quando lê a Bíblia, porque assim também a igreja. Pega lá, por exemplo, Apocalipse. Então veja bem, a graça vai de Atos dos Apóstolos, capítulo. Por isso que a graça não vai de Mateus. Não vai de Mateus. A graça vai de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Agora, presta atenção, Apocalipse. Quem está em Apocalipse aí, dá um amém. Então vai lá. Capítulo 1 começa a revelação, tá vendo, né? Capítulo 2 é uma carta para quem? Para a igreja. Então a igreja ainda está aqui, certo?
Aí, ó, todo o capítulo 2 são cartas para a igreja. Capítulo 3, carta para quem? A igreja ainda está aqui. Capítulo 4, o que está escrito aí? A visão a igreja sumiu. Eu pensei que você fosse dar um glória maior. A igreja sumiu. Daqui para frente no Apocalipse, você não vai ver mais a igreja. Só lá no final agora. Só lá no final. Por quê? Por que aqui no capítulo 3, então você veja, ó, o Apocalipse, ele é a última semana. Mas os 3 primeiros capítulos, a igreja é o comecinho, fala o comecinho. É o momento que a igreja vai experimentar e conhecer o anticristo. Mas assim que ele se manifestar e a apostasia estiver ali também operando, então, o que vai acontecer conforme o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2? A igreja será tirada. Vou reforçar ainda isso para você, ó. Apocalipse 3, aí, ó. Aonde vai terminar? Apocalipse 3. Versículo de número 10 a 12. Olha só, versículo número 10 a 12. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Em outras Bíblias, tem uma outra palavra aí, tribular. Quem tem a palavra tribulação? Olha lá, já levantou uma mão lá, tem outras traduções. Então, essa provação também está se referindo à tribulação. Então, ó, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação. Está falando, Jesus está falando isso para quem? Para a igreja. Aqui é outra convicção. Olha, vocês não vão passar, porque vocês guardaram a palavra, eu vou guardar vocês do momento da grande tribulação. E aí fala assim, ó, também eu te guardarei do tempo da provação que há de vir. Olha aí, ó, está na frente. Há de vir sobre quem? Ah, pelo amor de Deus. Não é sobre a igreja, é sobre quem? O mundo, pessoal. Então, olha aí, ó, sobre o mundo inteiro. Isso aqui é poderoso, ó. O mundo inteiro, a pessoa fala assim, eu vou fugir da grande tribulação. Fala para quem vai do céu, você vai para onde? Você vai para onde? O mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a... Aí aquele texto que nós terminamos ontem, Jesus dizendo, olha, vocês sejam perseverantes, vocês fiquem firmes, porque eu venho sem... Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua... pode adorar a Deus, glorifica a Deus. Tem alguém aqui? Puxa vida, meu Deus. Então, veja bem, a Bíblia, ela não está aqui, por exemplo. Agora, o que acontece que eu quero alertar vocês têm que ser maduros na fé para poder buscar conhecimento. Porque, por exemplo, olha, nós temos 2 voltas do Senhor Jesus. Uma é esta aqui, ó, antes da grande tribulação. E é verdade, tem uma outra que nós vamos ver amanhã, que é depois da grande tribulação. Qual é a diferença? Pergunta para o irmão, fala, qual é a diferença? Amém. Você não quer saber a diferença, eu vou pular, vou passar. Mas você quer saber a diferença? Quem quer saber a diferença? Então, olha lá, presta atenção à diferença. A diferença é essa, ó, que a primeira vinda, ele vem para a igreja. A segunda vinda, ele vem com a igreja. Pode aplaudir, glorifica a Deus, poxa. Pelo amor, meu Deus. Porque a primeira, ele vem para a igreja, mas a segunda, ele vem para Israel. Fala Israel. Ele tem promessa com Israel.
Então lá em Israel, o tempo da igreja acabou. Acabou ali, ó. Acabou. Ali não vai ter mais igreja. Vai ter uma igreja. É bem verdade, vai ter uma igreja. É a igreja do deserto. Eu vou mostrar ela para você amanhã, onde que ela está. Fala aí, a igreja do deserto. Fala aí. Essa igreja vai ficar. É a igreja do deserto. Vou mostrar para você amanhã. Mas vou profetizar, vamos ver se você vai pegar a benção, hein? Mas essa igreja aqui não vai ficar. Oh, glória, está vivo, hein? Está preparado. Glória a Deus. Bom, então veja bem, ó, Jesus vai voltar, fala assim, Maranata. E nós já estabelecemos, segundo, não é segundo aquilo que eu penso. Muito embora eu penso isso. Mas é segundo fundamento. Então, sobre o fundamento dos apóstolos, Jesus volta ali. Muito bem. Agora, o que vai acontecer ali? Ali vai acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Amém? Então, veja bem, ó, onde que está esse fundamento na Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vai lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. A partir do verso 13. Olha o que está escrito na Bíblia. Se na sua não tiver, você escreve. A partir do verso 13. Eu só vou ler. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Então é fundamento. Então nós vamos ver aqui, ó, a situação dos mortos e a vinda do Senhor. Está vendo aí? Vamos especificamente primeiro vamos especificamente no versículo 16, que fala assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Fala para o irmão, fala, ele não falou que vinha? Ele não falou que vinha? Fala aí. Ele vem. Descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí resta a gente saber então, o que ele está falando aí? Por que ele está falando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Porque você precisa conhecer o seguinte, ó, veja bem, João capítulo 5, versículo 28 e 29, deixa esse texto guardado aí, não perde ele. Vamos primeiro saber o que ele está falando, por que ele está falando os mortos em Cristo. Por que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Então, ó, João capítulo 5, versículo 28 a 29, fala assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, os que se acham nos túmulos estão de que maneira? Mortos. Então, todos os mortos, fala, todos os mortos, ouvirão a sua voz e sairão. Isso, agora presta atenção, ó. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do... Então presta atenção no que eu vou te falar. Todo mundo que morre vai ressuscitar. Então tem gente que fala assim, morreu, acabou. Então a Bíblia, a pessoa tem que falar assim, ó, eu estou falando isso, ó, morreu, acabou. Mas os falsos profetas não falam assim. Eles põem na conta da Bíblia. Eles criam um versículo. Eles põem na conta de Jesus. Então o que a Bíblia está dizendo? Que todo mundo vai ressuscitar. Aí ele divide em duas categorias. João, ele fala, uns que fizeram bem para a vida, e os que fizeram tudo errado, do jeito errado, e que fizeram o mal, para a perdição. Para a perdição. Então são essas duas ressurreições são em tempos diferentes.
Então veja bem, ó, quando a Bíblia fala aqui lá em 1 Tessalonicenses, né? Então quando ele vier, os mortos em Cristo, está dizendo o quê? Está dizendo que os mortos que fizeram o bem ou o mal? O bem. Os mortos que fizeram tudo certo. Os mortos que entregaram a sua vida. Olha a importância de entregar a vida para Jesus. Ó. Os mortos em Cristo ressuscitarão aqui. Mas e os mortos? Aqui não. Aqui só os que... A Bíblia está falando só os que morreram em Cristo. Os outros vão ressuscitar? Vão. Quando? Depois do milênio. Depois do milênio. Lá no trono branco, no dia do juízo. Porque está escrito que cabe ao homem morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Então, para o homem mau, ele morre uma só vez. Também não tem reencarnação. Também não tem. Porque ele morre quantas vezes? Uma só vez. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu acredito na reencarnação, porque Jesus nada. Jesus falou da ressurreição. Quer acreditar em reencarnação é por conta própria. É por conta própria. Então, veja bem, os que fizeram mal vão ressuscitar? Vão. Mas lá no trono, lá no dia do juízo. Quantos entenderam isso? Efésios, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Por isso diz, quando ele subiu, presta atenção aqui agora, hein, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção nessa palavra. Efésios capítulo 4, 8 a 10. Então, ó, os que fizeram bem, né? Os que morreram em Cristo. Agora, quem são estes que morreram em Cristo? São duas categorias de pessoas também que morreram em Cristo. A primeira delas, ó, Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 10. Por isso diz, quando ele subiu, ele quem? Jesus fala. Jesus. Quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que estava cativo? O que era o cativeiro? O cativeiro, quem conhece aquela parábola, né, do rico e de Lázaro que morreu, que o mendigo, ele foi para o seio de Abraão. O rico, ele foi para o Hades, ou Sheol. Então, antes de Jesus, não tinha paraíso. Tinha um lugar chamado seio de Abraão, e um outro lugar chamado, então, Hades, ou Sheol. Isso ficava nas profundezas. Então, quem morria ia para esse lugar nas profundezas, separado por um abismo, diz a palavra. Só que quando Jesus ressuscita, quando Jesus, na verdade, ele morre, ele fica morto quantos dias? Só que ele não está morto, Se você for ler a Bíblia, não vai dar tempo de eu te mostrar esse versículo. Mas se você quiser fazer a pesquisa, o que ele faz? Ele vai realizar o que está escrito aqui, ó, né? Então, antes dele subir às alturas, ele vai lá nas profundezas. E ele pega o que estava cativo lá. O que estava cativo lá? Todos aqueles que morreram antes de Cristo, mas que acreditavam na vinda do Salvador. Os que acreditavam na vinda de Jesus. Então, quem que estava lá? Grandes nomes e também pequenos nomes. Mas, por exemplo, o próprio dono do lugar, que o nome fala, seio de Abraão, estava lá. Então você vai pegar, os profetas estavam lá, você entendeu? Todos os que morreram antes de Cristo e que esperavam o nascimento o próprio Daniel estava lá, Ezequiel estava lá, Raabe estava lá, Sara estava lá, Rebeca estava lá, todos aqueles que acreditavam e esperavam, Cristo estava lá. Então, o que os apóstolos estão dizendo? Que ele pegou isso que estava cativo, pegou esse cativeiro e levou para as alturas. E além dele levar para as alturas, ele concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia? Por isso que eu estou falando para você, que estava onde?
Lá embaixo. Porque o que quer dizer subiu, senão que também desceu. Então isso estava lá embaixo. Ele desceu para retirar até as regiões, olha lá, ó, inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os, para encher todas as coisas. Então toda aquela turma do Velho Testamento, ó, que morreram esperando a vinda do Messias, foi levada, foi tirada do seio de Abraão e foi levada para um lugar chamado paraíso. A outra turma está em Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesus disse assim, para o ladrão que estava ao lado dele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Estarás aonde? Ele não falou seio de Abraão, né? Ele não falou. Por quê? Porque ele já sabia que assim que ele entregasse o Espírito, ele ia descer lá. E aquilo que estava cativo pela morte, porque eles morreram, mas eles estavam cativos, e lá eles não iriam ressuscitar. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que descer lá, pegar e levar para o céu. Levar para onde? Para o Pará. Só que você veja bem, não foram eles que inauguraram o paraíso. Quem inaugurou o paraíso, quem foi? O ladrão. Foi o ladrão. Então você já veja, ó, e o ladrão, ele estava preso porque ele era o quê? Ele tinha feito bem ou mal? Ó, agora eu vou virar a tua cabeça aqui, ó. Você tem que deixar a tua cabeça limpa, pra você poder entender a palavra. O ladrão fez o bem ou mal? Mas como que ele vai para o paraíso se ele fez o mal? A Bíblia fala que só vai ressuscitar aqueles que fizeram o bem. Mas veja bem, além dele inaugurar o paraíso, ele inaugura a graça. Ah, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, olha o que a palavra está dizendo. Pode aplaudir e adorar o Senhor Jesus, pessoal. Ele podia ter arrazoado com Jesus e ter falado assim: mas eu sou ladrão e não mereço. Jesus ia falar para ele: mas pela graça sois? Aleluia! E você é salvo pelo quê? Porque nós também não somos merecedores. Quem está comigo aí? Está entendendo ou não? Então, ó, dois grupos, ó, os antes de Jesus e depois de Jesus, todos os que creem. Pergunta para quem está fazendo: você crê? Fala, você já entregou sua vida para Jesus? Porque se você morrer, você não ressuscita ali, hein? Se você não tiver entregue sua vida para Jesus e você morrer, você não ressuscita ali, hein? Você vai ressuscitar só lá no dia do juízo. Só lá no dia do juízo. Muito bem. Então agora, ó, veja comigo, ó, 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 42 até o 44. Então vamos ver o que é isso, ressurreição, o que é isso? Pergunta para o irmão, fala, o que é a ressurreição na verdade, irmão? O que é a ressurreição? Vocês estão cansados, né? Vamos parar, vamos deixar para amanhã? Vamos em frente ou não? Amém, então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 44. O que é a ressurreição? Eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar fundamento. Vou falar Bíblia. Entendeu? Então, ó, olha o que está escrito na Bíblia. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então, o que a Bíblia vai ensinar? Ó, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, ó, o que é a ressurreição? Ó, pega esse corpo que acaba, pega esse corpo que se corrompe, que envelhece, e o transforma em um incorruptível. Então isso é é o mesmo corpo, é diferente de reencarnação. Reencarnação é outro corpo, que não está na Bíblia. A Bíblia fala de ressurreição. Então, semeia-se esse corpo. Então,
Então a pessoa fala assim: eu faço o que eu quero do meu corpo. Cuidado, porque você pode ficar sem corpo. E só ressuscita quem tiver um corpo. Está vendo? Para você ressuscitar, você tem que ter um corpo, senão não ressuscita. Entendeu? Semeia-se corpo corruptível e recebe corpo incorruptível. Semeia-se em desonra, ressuscita em. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Agora preste atenção nisso, e aí a sua cabeça vai aonde você quiser. Eu não vou te direcionar. A minha vai para onde eu quero, a sua vai para onde você quer. Mas presta atenção. Se há corpo natural, há também corpo. E se não tiver o natural? Aí a sua cabeça vai para onde você quiser. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a. Amém, pessoal? Então isso é ressurreição. Isso é ressurreição. Né? Aí veja bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o que vai falar lá? Vai falar que, além dos mortos que vão ressuscitar, primeiro, aí fala assim no versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Ele quem? Os mortos, que vão ser ressuscitados. E entre nuvens, para o encontro do Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, presta atenção, no dia do Senhor, os mortos ressuscitam, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, por que tem que ser assim? Porque, para os mortos é um pouco mais complicado, porque eles estão mortos. Então eles precisam primeiro ressuscitar, para depois subir. Mas nós já estamos prontos. Então nós vamos ser apenas o quê? Arrebatados. Fala para o irmão, arrebatados. Agora, eles estão mortos, então eles precisam vir. Eles precisam vir, por isso que primeiro. Porque ninguém vai chegar primeiro. Fala para o irmão, ninguém vai chegar primeiro, irmão. Entendeu? Então primeiro eles ressuscitam, aí nós somos arrebatados. O que significa arrebatamento? Significa rapto. Você vai ser raptado. Significa sequestro. Se alguém escutar lá fora, vai falar que você é louco. Fala assim, graças a Deus. Você é sequestrado. Pelo amor de Deus. Pode aplaudir Jesus e glorificar. Eu nunca vi ninguém dar graças a Deus por isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o que é o arrebatamento? Fundamento bíblico. Fala para o irmão, irmão, fundamento bíblico, irmão. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 54. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela. Por quê? Porque esse corpo que ia morrer, não vai morrer mais. Aí, alguém vai ter a ousadia de enfrentar a morte e dizer assim: onde está, ó morte, a sua vitória agora, hein?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí nós, os arrebatados, vamos dizer assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Versículo 51 a 53, agora presta atenção, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Por que dormiremos? Porque, fala para o irmão que está lá, fala, crente não morre, dorme. E por que ele não morre, dorme? Porque ele vai ser ressuscitado para a vida. Então, veja bem, ó, quando você dorme quantas horas? Tenha coragem de falar, 10, 15. Tenha coragem de falar agora. Quando você dorme e acorda. Isso é quase uma morte, quase uma morte. Quase uma morte. Você não vê, ó, quando você dorme, se o ladrão entrar na tua casa, leva tudo, você não acorda. Não é verdade? Então é quase uma morte. Entendeu? Só que a gente dorme 8, 10, 4. Entendeu? Agora, a morte para nós, ela é um pouco mais extensa. Entendeu? Mas ela termina. Ou eu pensei que você ia pegar essa vitória. É. Por quê? Porque a gente vai dormir um pouco mais. Fala, irmão, a gente vai dormir um pouco mais. Mas quando tocar a trombeta, nós vamos ser ressuscitados. Amém? Quem está comigo, diga amém. Então, olha lá, ó. Nós não dormiremos, ou seja, não morreremos. Então, o que é arrebatamento? Ó, transformados seremos. De que maneira? No momento. Num abrir e fechar de... Por quê? Porque ele vem num abrir e fechar de... Então, se a gente demorar, ele vem e a gente fica... Então, assim como ele vem num abrir e fechar de olho, nós precisamos então ser arrebatados, transformados, num abrir e fechar de olhos. Está vendo aí, ó? Ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha que vitória. Olha que vitória. Nós vamos vencer a morte. Nós estamos, ó, Jesus venceu, presta atenção, ó, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte. Nós estamos vencendo o mundo. Você não está não? Nós estamos vencendo o pecado e nós vamos vencer a morte. Aleluia! Quem dá um glória? Ó, aí ó, conselho da Bíblia. Mateus 24, 40. Então, por causa disso, então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O 41, estarão 2 trabalhando no moinho, um será tomado e deixado o outro. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, não é para todo mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não vai ter segunda chamada. Tem gente que cresceu aprendendo a segunda chamada. Tem gente que cresceu aprendendo o pai e a mãe dizer assim, olha, eu vou falar pela 3ª vez. Tem gente que aprendeu lá na escola, por exemplo, a sempre ficar nas férias estudando, fazendo, na minha época, segunda época. Quem é do tempo da segunda época? Você é antigo também, hein?
Segunda época. Então, ó, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Fala para o irmão, fala, tira isso da sua cabeça. Tira isso, tira isso. Sabe aquela pessoa que quando você chama ela assim, ó, ela não responde, ela fica esperando você chamar de novo? Tira isso da sua cabeça. Ou então, sabe quando você fala com aquela pessoa e a resposta, mesmo que ela tenha ouvido o que você falou, ela vai dizer assim para você, hã? Fala para o irmão, fala, hã? Fala para ele, fala para ele. Hã? Você tem que tirar isso da sua... Você tem que começar já a ficar esperto. Porque se tocar a trombeta e você disser, hã? Ficou. Ficou, já era, ficou. Você tem que estar preparado. Quem está acordado, diga amém aqui. Então, ó, eu ia encerrar aqui. Mas o Espírito Santo me colocou um bônus aqui. Você quer que eu pare ou você quer ver o bônus? Então eu vou levar você no bônus, é rapidinho. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Fica de pé. Vamos ler, vamos fazer esse bônus aqui de pé. Pega a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Ó, só para recapitular, ontem, então, ó, arrebatamento, põe lá, arrebatamento. Se eu fosse vocês do louvor, eu ia para lá, levava a Bíblia, acompanhava na Bíblia, porque isso aqui vai ser importantíssimo. Isso aqui, ó, mas pode ir para lá, leva a Bíblia lá. Ó, pessoal, arrebatamento, então, ó, de acordo com o que nós vimos ontem. Quando que isso vai acontecer? Essa semana bateu na trave, hein? Você estava preparado? Ó, essa semana bateu na trave, hein? Então, de acordo com o que nós vimos ontem em Mateus, ó, é quando se ouvir falar em terceira guerra mundial. Isso é um assunto, ó, que o mundo tinha decidido não falar mais. Depois da experiência da segunda, eles falaram, não vamos mais. Foi a primeira vez que correu-se o risco dela se manifestar, foi agora, final de semana passado. Onde você estava final de semana passado? Foi final de semana passado. Correu o risco. Mas Deus nos deu aí o bônus de mais uns dias para você poder se preparar. Então, ó, segundo lá Mateus fala assim, que naquele dia vai ser marcado, ó, com guerra, uma guerra mundial, não vai acontecer, mas ela vai ser declarada, né? Terremotos em vários lugares ao mesmo tempo, fome nós já temos, apostasia e a manifestação do Vou falar para você, ó. Agora, presta atenção, hein, que eu estou dizendo, hein? Eu não estou falando o que é, eu estou falando o que o noticiário falou, e eu não estou falando de notícia de rede social, eu estou falando notícia de televisão aberta. Israel deu a titularidade para Donald Trump recentemente do quê? Você lembra desse nome em algum lugar? Príncipe da Paz com P minúsculo? E quem deu essa titularidade foi? E quem que quase provocou a Segunda Guerra? O Principinho da Paz. Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção. Não foi pastor, foi Israel que fez isso. Foi Israel. Então, ó, o Príncipe da Paz tem que ser apresentado. Será que ele foi? Pergunta para mim, será que ele foi e a gente não percebeu? Será que é ele? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Se eu soubesse, eu falaria para você. Mas eu também estou ligado. Eu estou prestando atenção. Então, ó, tem que acontecer essas coisas. O príncipe com o P pequeno tem que ser apresentado. Apostasia tem que ser. E aí, então, acontecerá o dia do... Agora o que o Espírito Santo preparou aqui é como isso vai acontecer. Ó. Olha só, aqui na terra e lá no céu. Está preparado? Ó, então pega a sua Bíblia aí, ó, ou então acompanha aqui na tela. Ó.
Então vamos lá, o resumo dessas últimas coisas, o resumo desse dia. João capítulo 14, versículo de 1 a 6. Jesus, ele começa esse texto dizendo assim, ó: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, apenas creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lucas capítulo 12, versículo 35 a 37. Vai marcando na sua Bíblia. Eu não vou emprestar o meu para ninguém. Cingido esteja o vosso corpo, preparado esteja você, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, porque Jesus vem buscar a sua noiva, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirás. Vira para o irmão, não feche a Bíblia, vira para o irmão e diga: o noivo está voltando. O noivo está voltando. Ele vem de uma festa de casamento. Diga assim: ele vem de uma festa de casamento. Ele vem buscar a noiva, fala. Capítulo 19, versículo 6 e 8 de Apocalipse. Vai lá no final, Apocalipse, capítulo 19. Então ele vem para buscar a noiva. E aí, era aquele dia lá, ó. E ele vem e vai levar a noiva. Então agora, ó, como vai ser a nossa chegada lá? Então, capítulo 19, versículo 6 a 8. Então ouvi como voz de numerosa multidão. Então diga assim: vai ser uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de trovões fortes, dizendo: aleluia. A igreja vai chegar dizendo o quê? Aleluia. Aleluia. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos... Isaías viu isso em Isaías 26, capítulo 26, versículo 20 a 21. Isaías fala assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus
quartos. Jesus dizendo, quando ele vier ali, no dia do arrebatamento, para os que ressuscitaram e para os que foram arrebatados, ele vai dizer: vai, sobe, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então presta atenção, Jesus vai dizer assim: sobe, povo meu, entra nos seus aposentos e aguarda aí nas bodas somente por um momento. Por quê? Porque aqui na terra haverá um período de grande tribulação. Aleluia, aleluia. Salmo de número 46. Então, quando a igreja subir, que ela chegar lá no céu, aí o Salmo de número 46 fala: é a gente chegando lá no céu. Fala para o irmão, é a gente chegando lá no céu. É a gente chegando lá no céu. Nós vamos chegar lá de mãos dadas. Nós vamos chegar lá de mãos dadas. E nós vamos dizer assim, quando a gente puser o pé lá, nós vamos dizer assim, enquanto aqui na terra está acontecendo o quê? A grande tribulação. Guarda isso na sua cabeça, porque a palavra vai falar sobre isso. Aqui na terra, grande tribulação. E nós vamos chegar lá dizendo, porque nós pegamos o comecinho, né? Aquele comecinho da grande tribulação ali, da apresentação. Então, quando a gente chegar lá, nós vamos respirar e nós vamos dizer: graças a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no período das... Portanto, não temeremos, ainda que lá na terra se transforme os montes, ainda que lá na terra se abale no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, fiquem como sangue, espumejem, e na sua fúria os montes se porque aqui em cima para nós há um rio cujas correntes alegram a cidade o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Lá embaixo a situação está difícil. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, entretanto, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Vinde, venha, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Agora diga comigo toda a igreja: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glorifica a Jesus, glorifica a Jesus, glorifica a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha que é a palavra. A palavra de Deus nos aponta, a palavra de Deus nos localiza, a palavra de Deus nos coloca aqui nesta noite, para a gente poder passar uma revista no nosso meio. E é por isso que eu quero perguntar se, porventura, existe alguém aqui nesta noite, que depois de ouvir essa palavra, depois de ouvir as profecias, sabendo que Jesus está voltando, eu quero saber se tem alguém aqui nesta noite que queira entregar a sua vida a Jesus,
para que possa não conhecer a grande tribulação, mas para que possa participar desse grande advento que é o arrebatamento. Tem alguém nesta noite que precisa entregar sua vida a Jesus? Se tiver, dá um sinal. Nós, pastores, queremos fazer uma oração pela sua vida. Tem alguém?